Terceira e última parte da nossa videoaula, turma. Estamos falando sobre Ford e uma característica aí da produção de Ford, que é a esteira em movimento e o produto movimentando e o operador movimentando. Eu vou falar rapidinho aqui, porque a gente está falando mais da evolução histórica, e depois a gente vai ter uma aula, obviamente, para detalhar essa produção em massa, para detalhar o Taylorismo, o estudo de tempos e métodos. Depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo, em detalhes nesses assuntos. Então, depois que Ford já estava estabelecido lá nos Estados Unidos, né, em Detroit, na região ali onde são concentradas várias indústrias automobilísticas dos Estados Unidos, uma galera lá do Japão foi dar uma olhada de como que o Henry Ford havia pensado nisso, porque Henry Ford, até naquela época, era um modelo de referência. Isso significa que o pessoal do Japão foi lá copiar o Ford. Assim, pô, mas o pessoal do Japão hoje é tido como referência, foi lá copiar o Ford. Exatamente. O pessoal do Japão foi copiar o Ford. E quem que foi lá? Os representantes lá? O dono da Toyota e um outro japonês, engenheiro, que trabalhava na Toyota, que é chamado de Taishi Ono. Esse cara foi um funcionário, né, um engenheiro da Toyota, que olhou a montagem do Ford, que olhou a produção seriada do Ford e falou assim: puxa vida, ó, eu consigo entender aqui como funciona e eu consigo levar para a realidade japonesa, que é uma realidade diferente da realidade americana. Não vou entrar muito em detalhes, porque depois a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre a produção enxuta, o just-in-time, o sistema Toyota de produção. Mas, basicamente, o sistema Toyota de produção surgiu de uma evolução do sistema do Ford. Por quê? Porque o sistema do Ford, como o próprio nome diz, é uma produção seriada, uma produção em massa, produz pra caramba. Porém, a variabilidade de produtos é pequena. Quando o Ford precisava produzir carros diferentes, ele perdia em produtividade. Então, ele era um tarado por produtividade. Para ele não perder produtividade, ele produzia o mesmo carro. Não tinha variação. Tem uma frase célebre do Ford que fala que você pode escolher qualquer cor do seu carro desde que seja preta. Por quê? Por que era preta, inclusive? Porque preta era a cor que era mais fácil de pintar, a cor mais fácil de esconder alguma falha, e a cor que ele tinha utilizado para pintar o carro dele, e ele não queria trocar de cor, porque trocar de cor daria trabalho a ponto de perder a produtividade. Então a troca seria alguma coisa que toda vez que eu paro para trocar, eu paro de produzir. E isso fez com que o pessoal da Toyota olhasse e falasse assim: peraí, eles não produzem uma variedade muito grande e o cliente fica sem a opção de escolha, porque produz em massa e com uma alta padronização. O pessoal da Toyota pensou no seguinte: vamos adaptar esse sistema para a nossa realidade. E aí surgiu o sistema Toyota de produção. E aí o sistema Toyota de produção tem uma característica distinta do sistema de produção em massa, e aí é chamado de produção customizada. O que significa customizado? A palavra customizada vem de customer, que significa cliente. Customização significa você fidelizar o cliente, você transformar aquilo especial para o cliente. Por exemplo, vamos dar um exemplo de customização. Você vai comprar uma camisa da seleção brasileira e vão estampar lá o seu nome na camisa.
Isso aí é uma customização, ela veio especial para você. Isso significa que o cliente tem um poder muito maior dentro do sistema de produção enxuta do que no sistema de produção seriada. Então, a estratégia vai mudar. Vocês notaram aqui que eu fiz uma evolução histórica, porém não aprofundei muito, que é mais para dar uma concepção de como que os sistemas de produção foram evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente chega a um conceito chamado de sistema. Tudo é um sistema desde que você tenha uma entrada, uma transformação e uma saída. Por exemplo, a gente pode falar do sistema bancário. Tem uma entrada, uma transformação e uma saída. A gente pode falar do sistema respiratório. Tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Vamos falar do sistema financeiro. Qualquer tipo de sistema é uma entrada, uma transformação e uma saída. Todo sistema é uma entrada, uma transformação e uma saída. A transformação é justamente a entrada sendo transformada em saída. Vamos dar um exemplo. Matéria-prima, transformação, produto. Isso é um sistema. Uma empresa é um sistema. Então, podemos dizer que os inputs, que são as entradas, são transformados em outputs, em saídas, que podem ser bens ou podem ser serviços, podem ser produtos ou podem ser serviços, podem ser tangíveis ou intangíveis, ou seja, eles podem ser abstratos ou concretos, mas sempre com uma entrada sendo transformada para a produção de uma saída de bens ou de serviços. Então, a administração da produção vai cuidar da transformação da entrada em saída. E aí nós temos estratégias de produção, sistemas de produção que vão ser mais adequados dependendo do tipo de produto que se deseja produzir. E aí nós temos aí os recursos transformados, que são os recursos que entram, as entradas, os inputs. Nós temos aí matéria-prima, insumos, informações, são os recursos de entrada. Recursos de transformação, ou seja, os que agem sobre os recursos transformados, são as instalações, os funcionários, os equipamentos, as máquinas. E aí nós temos o processo de transformação, né? O processamento desses materiais, dessas informações, e aí os outputs, ou seja, as saídas do processo. E o sistema de controle, que visa garantir e assegurar que as programações sejam cumpridas, os padrões sejam obedecidos, os recursos sejam usados de uma maneira eficaz e a qualidade desejada seja obtida. Então aqui tem aí uma comparação entre bens e serviços, e aqui um pouco sobre as características das operações, ou seja, quando eu tenho um volume alto, eu tenho uma variedade baixa. Por quê? Porque todas as vezes que eu produzo muito, eu não paro de produzir. Se eu não paro de produzir, eu não vou produzir outra coisa diferente. Então a variedade é pequena. Quando o volume é baixo, eu consigo ter uma variedade alta. Por quê? Porque eu consigo mudar o setup, por exemplo, das minhas máquinas para produzir um outro tipo de produto. Então, quanto maior a variedade, mais baixo o volume. Isso dentro das linhas de produção, dos sistemas de produção em massa, onde você tem alto volume e uma baixa variedade.
E aí, o que foi feito? Qual foi a sacada do pessoal da Toyota, do pessoal do sistema Toyota de produção? Bom, vamos chegar num meio termo aí, nem tanto volume, também nem tão pouca variedade, vamos chegar num meio termo, num equilíbrio. Como é que a gente faz para conseguir esse equilíbrio? O pessoal adotou um sistema chamado de sistema de produção Toyota, que divide a quantidade em lotes. Então eles produzem lotes de produção e aí, obviamente, para-se a produção, para se fazer setups. Porém, a variedade aumenta e o volume diminui. Para que o volume não diminua, a parada tem que ser o mais rápido possível. Por isso que tem pilares do sistema Toyota de produção, que são troca rápidas de ferramenta, balanceamento de linha. Aí tem várias coisas que são utilizadas para que não se perca produtividade, porque perda de produtividade está relacionada com perda de peças produzidas por hora. Cada paradinha de produção, TPM, por exemplo, visa não parar a produção, porque não parando você aumenta o volume e aumenta a variedade. Então, a produção por lotes foi uma sacada para equilibrar, fazendo setups rápidos, foi uma sacada para equilibrar aí a variação aí de volume e variedades. Aí a outra coisa que se pode relacionar também é a variação da demanda com o contato com o consumidor. Esta variação da demanda é alta quando você tem a antecipação da necessidade do cliente, quando você tem flexibilidade no atendimento. Agora, a variação é baixa quando você tem um custo unitário baixo, não compensa você manter essa flexibilidade, porque isso vai lhe trazer um prejuízo financeiro. E o contato com o consumidor significa o quê? O consumidor está próximo ou longe da empresa que produz. Isso vai ser característica também do que difere a produção em massa da produção do sistema Toyota de produção, por exemplo, que nós estamos vendo. E, obviamente, muito maior agora com a indústria 4.0, onde o consumidor está diretamente ligado à empresa fabricante. Então, vamos falar aqui um pouco sobre decisões estratégicas, que essas decisões estratégicas são feitas baseadas nas premissas da empresa, ou seja, nas estratégias corporativas. Elas vão determinar qual a linha de negócio ou qual é o segmento de atuação da empresa, e isso vai trazer definir uma estratégia de negócios, definindo quais são aí os objetivos da empresa, qual é a missão da empresa, a visão da empresa, o planejamento estratégico da empresa, quais são seus clientes, e isso vai definir a estratégia de função, como que a empresa vai se capacitar, se estruturar para que lá no chão de fábrica seja feita exatamente a estratégia do negócio de acordo com a estratégia da corporação lá desde o plano de negócio. Então, aqui a gente consegue verificar que a estratégia corporativa é desmembrada em várias estratégias de negócio de acordo com o perfil das empresas, do perfil dos consumidores, o perfil do mercado, ditando então aí uma dinâmica nessas estratégias. Essas estratégias de negócio também são desdobradas em estratégias das funções, ou seja, das expectativas em relação à função do produto e como este produto irá desempenhar o seu papel dentro de um mercado de trabalho já pré-estabelecido. Beleza, turma? Isso significa que a decisão estratégica
corporativa define então várias linhas de estratégia de negócio, e cada linha de estratégia de negócio define a função de um produto dentro de um nicho de mercado para qual ele foi projetado. Beleza, turma? Finalizamos aí a nossa videoaula de hoje, e vocês com isso respondam, por favor, as questões lá na parte de questionário. Qualquer dúvida, só entrar em contato com o WhatsApp e por e-mail. Um abraço, até a próxima.